Bom dia, turmas 801, 802, 803 e 804. Aqui é o professor Ismael Carvalho, de História. Tudo bem com vocês? Saibam que tudo isso vai passar e em breve nos reencontraremos. Enquanto isso, vamos de aula online. Hoje será sobre a Era Napoleônica, período da história da França que inicia-se em 1799 com o fim da Revolução Francesa e termina em 1815 com a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, galera. Então, essa aula é sobre a Era Napoleônica, período posterior à Revolução Francesa. Vamos ao primeiro slide. Então, período napoleônico começou após a crise do Diretório na Revolução Francesa. E Napoleão, ele já era um general muito renomado na França, e ele deu um golpe chamado golpe 18 de Brumário, porque os girondinos não estavam conseguindo controlar a oposição, que eram os jacobinos e os monarquistas. Os monarquistas queriam a volta do rei e os jacobinos queriam voltar com um governo mais popular. Então os girondinos não conseguiram controlar essa crise. E aí Napoleão, tiveram que recorrer a Napoleão, que deu o golpe chamado 18 de Brumário, dando final à Revolução Francesa e o início da era do período napoleônico, que também é um período muito importante da história da França e da história contemporânea, certo? O governo Napoleão está dividido em consulado, império e governo dos 100 dias. Está ok, gente? Vamos para o próximo slide. Então, como eu estava falando, com o golpe 18 de Brumário, terminou a Revolução Francesa, o governo do Diretório, e assumiu o governo do consulado. O consulado era composto por 3 cônsules. E a partir de 1802, Napoleão decretou que ele era o único cônsul. Então, de 1802 a 1804, foi o consulado uno, que só Napoleão era cônsul. E aí ele fez um plebiscito, para saber se ele tinha popularidade, para saber se ele podia se tornar imperador. E a partir de 1804 até 1815 foi o Império, em que Napoleão era imperador, Era como se fosse mais do que um rei, porque ele iniciou um período de expansão, um período de crescimento da França, tanto territorialmente quanto economicamente, certo? Pontos principais do governo de Napoleão. Ele criou o Banco da França e uma nova moeda nacional, fortalecendo a economia. O nome da nova moeda era o franco. Obras públicas para dar ocupação aos desempregados, gerando muitos empregos. Incentivou a industrialização, reivindicação da burguesia, os girondinos, a grande burguesia, para concorrer com a Inglaterra, seu grande concorrente tanto militarmente quanto economicamente. Fortaleceu a instrução pública e gratuita, publicou o Código Civil ou Código Napoleônico. O que significa isso? São as leis, ele fortaleceu as leis, estabelecendo o Estado burguês de direito, o que serve de base para as leis de vários outros países até hoje, inclusive o Brasil. E começou o expansionismo pela Europa, para se tornar um império, certo? Então Napoleão continuou com seu projeto de expansionismo. Ele tentou vencer a Inglaterra, para concluir o seu projeto expansionista pela Europa e tornar a França um império mais poderoso. Só que ele foi derrotado na Batalha de Trafalgar. Então a Europa continental estava, em tese, dominada. Os países mais poderosos ele tinha conseguido vencer em várias batalhas. A Áustria, a Prússia. Então o que aconteceu? Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806. O que decretava esse bloqueio? Que nenhum país da Europa continental poderia comercializar com a Inglaterra, porque a Inglaterra, na verdade, é uma ilha e ela fica fora do continente. Ela faz parte da Europa, mas ela fica fora do continente por ser uma ilha. E Napoleão queria asfixiar a economia inglesa e derrotá-los dessa forma. E esse bloqueio continental tem influência num fato histórico no Brasil. Ele acaba sendo uma das causas do
da independência do Brasil, porque a família real portuguesa ela vem para o Brasil devido a esse bloqueio continental, porque Portugal é totalmente dependente da economia inglesa. Não tinha como Portugal deixar de comercializar com a Inglaterra e ficava naquela situação. Se eu aceitar o bloqueio continental, a Inglaterra vai invadir meu país, né, para acabar com esse bloqueio continental. Mas também, se eu não aderir, a França ia invadir o Portugal. Então, Dom João, na dúvida, o que ele fez? Com o apoio da Inglaterra, eles vieram para o Brasil. E isso, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre esse fato que levou o Brasil também, foi um dos fatores que levou o Brasil a se tornar independente. Então, como eu já falei, ele decretou o bloqueio continental, proibindo qualquer país de comprar ou vender mercadorias para a Inglaterra, com o objetivo de quê? De asfixiar a economia inglesa. Então, a decadência do Império Napoleônico é marcante na invasão da Rússia, né? Que a Rússia ela não cumpre mais o bloqueio continental e Napoleão decide invadir a Rússia no inverno. E os russos, o que eles fazem? Eles fazem a guerra de terra arrasada. O que significa a guerra de terra arrasada? Eles começam a recuar o seu exército, destruir as cidades, acabar com as fontes de água, tudo, comida, destrói as plantações, e o exército de Napoleão ia cada vez avançando mais, até que estavam no inverno, e aí morrem muitos soldados de frio, né, e fome, e sede, e o exército napoleônico é obrigado a recuar. Então a derrocada de Napoleão é marcada por essa guerra contra a Rússia. A reação portuguesa foi diferente, né, que eles vieram para o Brasil, então continuaram comercializando com a Inglaterra, e a Espanha reage contra essa dominação também, começa a ter uma série de revoltas dentro do Império Napoleônico, certo? Na Rússia, como falei, o czar Alexandre I reabre as portas aos ingleses, e Napoleão, com seu exército, faz uma trágica campanha, né, que morrem muitos soldados por fome e frio, e recua o seu exército, enfraquecendo tanto belicamente quanto economicamente a França. Certo? Então Napoleão não conseguiu conter as rebeliões que apareciam em diferentes partes do seu domínio, e em 6 de abril de 1814 ele abdicou do trono, vai para a ilha de Elba, na costa italiana, mas rapidamente consegue fugir e voltar à França liderando um grande exército. Então, o ato final de Napoleão, nesse governo de 100 dias, né, que é a última fase da Revolução Francesa, é essa batalha de Waterloo na Bélgica, que ele é derrotado, apesar de ter juntado um exército ainda de pessoas fiéis, e aí ele morre na ilha de Santa Helena após o exílio. Aí termina as guerras napoleônicas, né? O que é importante frisar nessa época pós-Napoleão? É o Congresso de Viena, que em 1815 as potências europeias se reuniram na Áustria para quê? Para reorganizar a Europa após essas guerras. O que eles queriam? Retomar ao Estado absolutista antes da Revolução Francesa. Então, todos os reis que estavam antes da Revolução Francesa no poder, eles são recolocados no poder. Ou a família real é recolocada no poder. Eles tentam, de alguma forma, voltar àquele Estado absolutista, né? Aquele governo absoluto, o antigo regime. Mas não adianta. Né? É criada a Santa Aliança, né, entre países católicos, que tem o objetivo de quê? De evitar que qualquer revolução, tipo a Revolução Francesa. Então, a Santa Aliança entre Rússia, Prússia e Áustria. Essa é a Santa Aliança para evitar qualquer revolução. Mas é inevitável que a Europa, politicamente, ela já houve a mudança política. E os países da América, né, já estão nessa época, fruto da Revolução Francesa, conquistando suas independências. Né?
abolição de escravidão, independência dos países, inclusive o Brasil, né? No Congresso de Viena, outro fator que ajuda na independência do Brasil é a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Por quê? Dom João VI, que era o rei de Portugal, estava no Brasil. Não podia um rei, né, um rei constituído, estar numa colônia, governando de uma colônia. Então o Brasil, naquela época, a partir daquele momento no Congresso de Viena, se tornou parte do território português. Isso é simbolicamente importante para o Brasil, que o Brasil deixa de ser colônia, faz parte do território português, certo? Então, gente, aqui um esqueminha, né, em forma de desenho, falando sobre a Idade Contemporânea, a Era Napoleônica. Por que a Idade Contemporânea está ali? Século XVIII, que é o início da Revolução Francesa, e tem uma interrogação. Porque nós continuamos ainda na Idade Contemporânea. Não houve uma mudança assim no pensamento político, econômico e social. O que pensar da sociedade no mundo, diferente do que as ideias da Revolução Francesa e as ideias da Revolução Industrial trouxeram para a gente. Então, continuamos na Idade Contemporânea. Aqui a divisão era napoleônica, 1799 a 1815. Primeira fase, o consulado, 1799 a 1804, que começa a centralização política e administrativa. Em torno de quem? Do Napoleão, como vocês veem aqui no primeiro quadrinho. Ele faz um acordo com a Igreja Católica, a Igreja abre mão dos seus bens, em troca os clérigos, né, que são os bispos, os padres, eles se tornam funcionários públicos, são sustentados pelo governo. Napoleão se torna cônsul vitalício a partir de 1802 e único, né, uno. Depois, em 1804, ele cria as leis, né, como já tinha falado, o Código Civil Napoleônico, a Constituição, em que ele se nomeia imperador. Né? Quando o clero, né, o bispo, vai lá tentar colocar a coroa, ele pega a coroa da mão e ele mesmo se nomeia. Isso aí mostra o quê? O seu poder, que antes a igreja tinha bastante poder, mas agora quem manda é só o Napoleão. Isso é bem representativo, está aqui no desenho aqui. Aqui a expansão do Império Napoleônico, né? Que Napoleão ele começa a sua expansão a partir de 1804, e aí em determinado momento, né, em 1806, ele percebe que não vai conseguir derrotar a Inglaterra, decreta o bloqueio continental. Nem todos os países aceitam o bloqueio continental, ele tenta invadir a Rússia. Aí começa a queda do governo napoleônico, né? Queda de Napoleão, porque ele tenta invadir a Rússia, e a Rússia faz a Guerra de Terra Arrasada em 1812, e o exército napoleônico é dizimado praticamente, né? Porque eles têm que recuar por causa do frio e da fome e a sede, porque eles fazem a Guerra de Terra Arrasada. Aí o Luís XVIII, né? O rei da França, ele é colocado, filho de Luís XVI, ele é colocado no poder. Porque o Napoleão fica um tempo fora, ele vai para o seu exílio na ilha de Elba, e depois ele forma um exército e volta para a última parte do governo dele, que é o governo de 100 dias. Depois ele é derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, e acaba indo para o exílio na ilha de Santa Helena, e onde ele morre, em 1821. Certo? Aqui, como eu tinha falado para vocês, o Congresso de Viena, tentativa de reorganizar a Europa após a Revolução Francesa e Napoleão, restauração dos princípios da legitimidade, retorno das velhas dinastias, o equilíbrio de poder e o conceito de fronteiras geográficas, divisão de recursos humanos e materiais para evitar o surgimento de uma potência hegemônica, né? Dividindo os territórios conquistados da França, vai dividindo entre outros países. Né? A Santa Aliança, que é entre Rússia, Prússia e Áustria, que são as potências cristãs, para combater manifestações liberais e nacionalistas, tipo assim, criação da república, voto para todos, a divisão dos três poderes, né? Manter um Estado absolutista, mas não adiantou. Né? Duplo movimento de oposição liberal contra o conservadorismo nacionalista, que queria a independência de cada país, o que aconteceu nas Américas, né? Na América Espanhola e na América Portuguesa no Brasil, certo?
Então, eu estou encerrando por aqui, gente. Qualquer dúvida, depois nós vamos falar pelo chat, mas em princípio é isso aí. Fiquem com Deus, um forte abraço para vocês. E eu espero ter tirado as suas dúvidas aí através dessa aula com PowerPoint. Um forte abraço. 801, 802, 803 e 804. Um mapa mental para vocês observarem aí toda a sequência dessa aula. Mais uma vez, um forte abraço, gente. Tchau.